Mano, seja bem-vindo, seguidores do Portal Show de Esportes, você que também tá ligadinho aqui no nosso podcast, mais uma edição do nosso podcast. E o podcast de agora é uma edição especial do Campeonato Brasileiro da Série D e com as equipes cearenses que irão participar do Campeonato Brasileiro da Série D. Primeiramente, vamos falar quem é o nosso convidado. Nosso convidado de hoje é o técnico Vladimir Jesus, da equipe do Guarani de Sobral. E antes de chamar o Vladimir, iremos apresentar os nossos participantes também do Portal Show de Esporte, nosso amigo Claudinei e também Pedro Breno. Claudinei, boa noite. Primeiramente, boa noite. Boa noite, Vladimir. Boa noite. É um prazer estar junto com essa bancada para comentar um pouco de futebol cearense, poder contribuir um pouco aqui na noite de hoje com essa conversa, tá? E também o outro nosso convidado que faz parte do Portal Show de Esportes, Pedro Breno. Boa noite, Pedro Breno. Boa noite, Jorge. Boa noite, Vladimir. Boa noite, principalmente, ao nosso convidado da noite, né? Uma ótima noite para você, Vladimir. Hoje a gente vai ter muito assunto para falar. O início da nossa série, como o Jorge falou, dos nossos times que estão aí na jornada da Série D, hoje iniciando esse nosso projeto, com um pé direito, com o treinador do Guarani de Sobral, Vladimir de Jesus. E agora vamos com o nosso convidado, Vladimir Jesus, que já tem experiência como preparador físico, também como auxiliar técnico e também como técnico, um técnico já muito conhecido aqui no nosso futebol cearense, também na região do Pará, e também foi técnico do América de Natal, auxiliar. Vladimir, seja bem-vindo ao nosso Portal Show de Esportes. Primeiramente, algum de vocês tem alguma pergunta inicial para começar? Claudinei, Pedro Breno. Eu tenho uma pergunta para iniciar, né, para o Vladimir, que é uma pergunta aí pessoal. Vladimir, a gente está passando por um momento bem difícil, né, um momento de pandemia, e aí eu gostaria de saber de você, Vladimir Pessoa, né, como é que você está vivendo esses dias, como é que você tem estado, se estão todos bem ao seu redor, e que você possa dizer também o seu boa noite para todos. Boa noite, obrigado por estar podendo falar, estar conversando com vocês, trocando ideias e informações. São 13 meses já, né, de pandemia. Infindáveis 13 meses que parece que são 10 anos. Os lockdowns, os períodos confinados dentro de casa, futebol parado, as paralisações, né, não é só essa de agora, a que já aconteceu no ano passado. Tudo isso é muito ruim para o meio do futebol, mas muito necessário para que a gente possa buscar saúde, para que a gente possa buscar que todos possam retornar ao novo normal. Eu, nesse tempo confinado, infelizmente, a gente perde sempre um conhecido, um parente, uma pessoa que a gente tinha no âmbito próximo, porque são mais de 300 mil mortes. Impossível não ter ninguém que não perdeu nenhum parente ou nenhum amigo próximo. Mas no seio familiar, as pessoas de mais proximidade, graças a Deus, nada aconteceu. E a gente fica muito feliz de isso não ter acontecido, não ter chegado tão próximo da nossa casa. Mas amigos e conhecidos, com certeza, a gente perdeu. E esperamos, né, que o mais breve possível, com o maior número de pessoas vacinadas, a gente possa estar vendo as atividades irem gradualmente voltando ao normal, e uma delas que a gente espera o retorno o mais rápido possível é o nosso futebol. Fique à vontade, Jorge, Valdisney também, para fazer perguntas. Tá todo mundo me escutando? Eu ouço bem. Pronto. Primeiramente, mais uma vez, boa noite, Vladimir. O que eu queria te perguntar, Vladimir, é mais assim, olhando para Guarani de Sobral nesse período, tá? A gente sabe que o time começou a temporada com maus resultados aí vindo do Campeonato Cearense,
com uma queda para a segunda divisão do Cearense, que é aquilo que a torcida não esperava no início de temporada, onde a gente tinha um calendário de Cearense e Série B. E aí eu queria te perguntar por que ter aceitado esse desafio de sair de um Caucaia bem consolidado no início da temporada para vir para o Guarani e aceitar esse desafio do restante do Campeonato Cearense e da caminhada árdua que a gente vai ter aí numa Série D. Bom, o Guarani é inegavelmente uma das potências do nosso estado, principalmente acho que é a maior força do interior. Isso se comprova pelo título nacional, pelas outras participações em Copa do Brasil, por outras participações em Série C e Série D de brasileiro. Por mais que isso possa gerar polêmica, conversa de torcedor, basta a gente olhar o ranking também, o ranking CBF, que coloca o Guarani à frente de outros clubes do interior do nosso estado. Mas, quando eu estudei o Guarani para a gente fazer um jogo, eu ainda treinador do Caucaia, acompanhei Guarani e Ferroviário estudando o Guarani para fazer o jogo contra o Caucaia. Então, mais especificamente, eu tive a oportunidade de estudar o Guarani para jogar contra e jogar contra. Eu entendi, via os defeitos, via onde a gente poderia explorar e entendi que isso eram situações possíveis de ser corrigidas, mesmo tendo só uma semana para fazer os 3 últimos jogos. Eu joguei contra o Guarani, ainda treinador do Caucaia, num sábado, me apresentei no Guarani num domingo e a gente jogou segunda contra o Pacajus. Aí jogamos segunda, jogamos quinta e jogamos no domingo. Foram 3 jogos em uma semana, sem tempo nenhum para treinar. Mas quando você tem o material humano na mão e que você convive com ele, aí eu me assustei pela fragilidade técnica que aquele elenco tinha. E eu não posso aqui acreditar a queda. O Guarani caiu, o Vladimir era o treinador, era o comandante. Mas os problemas que levaram à queda, é claro que antecedem, o time não caiu em uma semana. E ele não se salvaria, mesmo se fosse o mesmo treinador ou se fosse outro. Os problemas do Guarani estavam na formação, na pré-temporada, no treinamento, na forma como era treinado, na característica dos atletas. Se juntou muitos atletas com a mesma característica e era impossível a gente conseguir uma reversão de um quadro em tão pouco tempo. Houve uma parte motivacional muito grande, houve algumas mudanças técnicas, algumas mudanças de peças, mas, fundamentalmente, a gente não conseguiu implantar naquele grupo um espírito vencedor, porque eles não tinham. A gente não implanta uma coisa de quem não tem. Nós depois tivemos uma semana para o jogo do CSA, o jogo da Copa do Brasil, mas o mercado escasso, o mercado sem opção para você poder contratar. Mesmo você tendo dinheiro, você tendo interesse em contratar, você não tinha um atleta disponível para que você operacionalizasse uma regularização, uma chegada de um atleta em ritmo de jogo para fazer um jogo do CSA. Então, nós ainda fomos ao mercado, conseguimos contratar caseiramente o que tinha para poder tentar dar uma melhorada, mas não foi possível. Então, o que levou o Vladimir a sair do Caucaia e ir para o Guarani? Primeiro, não conhecimento profundo do que tinha. Eu acreditava que, por ser Guarani, tinha uma situação melhor ali dentro. Segundo, o Guarani é uma potência. Isso é inegável. Uma camisa de peso e um time de calendário. Mas o Caucaia também tinha essa mesma Série D. Mas é uma Série D onde o Caucaia vai participar. E o Guarani vai em busca do acesso à Série C. Isso é claro. Até você vê, o Caucaia já desfez o seu time todo. As contratações que o Caucaia vai fazer para a Série D serão de apostas, de promessas, de garotos, parcerias com outros times ou com empresários. Esse deve ser o perfil do Caucaia. Eu não estou lá mais, eu não posso afirmar. Mas nas conversas de bastidor, a gente acredita que é esse o perfil. E já o perfil do Guarani não. O perfil do Guarani é acesso. Valorizar a prata da casa, os bons jogadores que tem em Sobral, buscar mais bons jogadores na região norte, mas dar a eles uma espinha dorsal experiente na Série D,
uma espinha dorsal cascuda de jogadores que têm know-how e condição de alavancar esse Guarani para a gente buscar um acesso. Boa noite mais uma vez, Vladimir. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão do duelo diante do CSA na Copa do Brasil, né? Eu acho que nem o torcedor mais animado do CSA, eu acho que não iria acertar aquele resultado da partida. O que eu gostaria de saber é o que deu para tirar de experiência daquele duelo diante do CSA. Perder de 4-0 já no primeiro tempo, o que daria para tirar de vantagem para não acontecer durante a Série D do Campeonato Brasileiro. Você quer falar mesmo daquele jogo? Ah, Maria, eu queria esquecer. Mas vamos lá. Nós nos preparamos dentro do possível, dentro do que a gente tinha, para fazer um grande jogo. E o CSA também tinha esse mesmo propósito, até porque a Copa do Brasil hoje é o campeonato mais rentável do mundo. E todo time que disputa a Copa do Brasil, além de ganhar o dinheiro pela participação, está muito, muito disposto a passar de fase, porque isso representa, às vezes, sanear o seu clube financeiramente durante um ano, uma passagem de fase. No caso do Guarani, seria a tranquilidade de fazer uma Série D sem loucuras, mas com uma consistência financeira para fazer uma grande Série D. Inicia-se o jogo, os primeiros 10 minutos de estudo, de duas equipes se estudando. E o primeiro gol acontece por uma falha individual. Nós tivemos nosso zagueiro titular com Covid, não pôde jogar, o Alex Maranhão, e tivemos, já estava 1-0, a substituição forçada do outro zagueiro, o Menezes, que sentiu a região posterior da coxa. Mas no 1-0 houve uma falha individual. O nosso zagueiro tenta tirar a bola, ele acaba amortecendo, não consegue tirar a bola. Era um passe simples para a lateral, era só tirar a bola para a lateral. Ela bate na chuteira dele e fica no pé do De La Torre, dentro da área. É um centroavante que vem se mostrando muito oportunista, fez gol. Até aquele dia ele tinha feito um gol por partida que ele tinha disputado. Posteriormente, mais 2 ou 3 semanas, ele continuou fazendo isso. Ultimamente não vem mantendo esse nível, mas é um centroavante que está lá para fazer justamente isso. Nós levamos o segundo gol de falta, uma jogada que a gente mostrou em vídeo, o chute forte que o zagueiro canhoto tem. Nosso goleiro, infelizmente, não se posiciona da maneira adequada e propicia com que aquela bola entre. O terceiro gol é de pênalti, uma bola que não tinha a menor necessidade de ter sido feito o pênalti. E o quarto gol é de cobertura, numa bola onde um mau posicionamento novamente do goleiro propicia com que o cara faça o gol de cobertura. Então são 4 gols de 4 falhas individuais. 3 pontuais do goleiro e uma do zagueiro. O jogo foi para isso tudo? Não. Houve superioridade do CSA? Sim. Inegável. Mas para 4 gols naquele primeiro tempo, de forma alguma. As falhas individuais também tiraram qualquer ímpeto que o nosso time tinha de reação. E não é uma transferência, de forma alguma, porque era eu o treinador e quem escalou fui eu. A responsabilidade é minha, não tem transferência no processo. Mas tem que... A falha que ela é inegável, é só ver os lances. Você vai para o vestiário, você tem uma conversa muito dura, muito difícil de se ter, quando você leva a quantidade de gol que a gente levou. E eu esperava do time uma reação, que não aconteceu. Então eu esperava uma reação pós-conversa, e é quando eu digo para você que não adianta você querer tirar de uma pessoa que ela não tem. Então a gente fez 3 trocas, o time dá uma melhorada, muito em função também do CSA já ter o placar. Não sei se é porque o CSA tira o pé ou porque o Guarani melhora, mas o fenômeno acontece, o Guarani melhora, faz um gol e leva o 5º gol logo em seguida, novamente numa falha. E aí 5-1, com acho que tinha 15 minutos do segundo tempo, o jogo está liquidado, acabado, é só terminar.
Tanto que até o próprio árbitro não quis o jogo. 45 minutos ele terminou. Não deu nem acréscimo, tendo 10 substituições no segundo tempo. Mas isso era só um reflexo. Era só um reflexo. Nós jogamos contra o Pacaju, jogamos contra o Atlético Cearense e jogamos contra o Icasa. Quando a gente sobe o nível para um time de Série B como o CSA, foi só um reflexo do que a gente já não tinha. E isso é mote de todas as reuniões de formação de elenco que a gente está tendo para a Série D, porque o perfil do atleta é muito importante. A gente precisa delinear qual é o perfil que o Guarani quer. Jogadores rápidos, jogadores que têm muita força, jogadores de poder de concentração mental acima da média, porque a gente precisa entender que o jogo, você precisa em determinado momento do jogo saber sofrer, você precisa em determinado momento do jogo, principalmente numa Série D, com 7 jogos fora, na chave que a gente está, pegando adversários do Maranhão, do Piauí e do Pará, a gente precisa entender que fora de casa, pontuar é importante. Se a gente conseguir 3, ótimo, mas a gente precisa não perder fora de casa para buscar a diferença da classificação dentro do Junco. Então, o perfil dos nossos atletas é esse, um time cascudo, um time que tem uma espinha dorsal experiente dentro da Série D e um time que é acostumado a vencer. O que nós tínhamos dentro do Guarani, independe de quem formou, eram jogadores com histórico de descenso, histórico de queda. Se buscar no currículo dos 11 titulares que vinham atuando mais, eles vinham de um descenso recente do Jacobina na Bahia, eles vinham de um outro descenso recente de um time em Sergipe, foram rebaixados em Pernambuco. Assim, queira ou não, o cara se acostuma com essa situação. Perdeu um jogo, perdemos, no outro a gente ganha. Perdeu, não, tá bom. Ganhou também, tá bom. Então, esse perfil tem que ser mudado para a gente ter condição de colocar jogadores com uma outra característica. E não é demérito dos atletas, não estou falando mal de ninguém aqui. Estou só dizendo que o perfil que eu gosto de trabalhar e o perfil que eu identifico que o Guarani precisa e que isso também é um anseio da direção, são atletas com esse nível de competitividade, com esse nível físico e com um potencial técnico diferente do que estava. Vladimir, aproveitando essa sua fala, a gente compreende que realmente o Guarani ele está num processo de reformulação. A gente consegue entender isso na sua fala, que é uma reformulação, de certa forma, até profunda, pelo que você nos detalha, tanto de perfil de atleta, quanto em algumas peças que vocês precisam também adicionar ao elenco. E aí eu te pergunto o seguinte, nesse momento de pandemia, onde os valores de investimento dos clubes estão com um orçamento cada vez mais curtos, né, o clube realmente precisa passar por uma restrição maior na hora de contratar, como que vocês estão fazendo o mapeamento desse mercado? Como é que vocês estão fazendo a busca desses atletas para que você tenha essas peças que você está nos dizendo que é necessário no clube nesse momento? Quais são as ações que a diretoria, junto contigo, estão tomando nesse momento para mapear esses atletas no mercado? Nós já tivemos várias reuniões de prospecção para a formação do elenco. A gente já ligou para vários atletas. Eu poderia te dizer que 5 em cada posição já foram contactados. Da mesma forma que o mercado, a pandemia criou uma dificuldade para os clubes, ela também criou para os atletas. E todos eles têm que entender que o momento é de readequação financeira, porque a oferta de emprego diminui muito a partir de agora. A oferta de emprego diminui, porque só tem os brasileiros, os estaduais terminam. Os clubes que realmente se dispõem a pagar também são poucos, porque hoje a gente acompanha para todo lugar jogador que está levando cano em clube aqui, ali, acolá. E o Guarani está com a política de pé no chão, salário dentro da realidade, de um orçamento que o Guarani tem, para que todo dia 10 o atleta receba o seu vencimento. Pagar em dia. A partir do momento que a gente acordou, se vai ser R$1 ou se vai ser R$1 milhão,
acordado, as duas partes estão de acordo, todo dia 10 o seu dinheiro vai estar lá. Então, isso já, por si só, já passa a ser um diferencial dentro de vários outros, nessa competição, nessa Série D especificamente, que muitos clubes vão ter dificuldade financeira. A gente vive um momento muito difícil, os patrocinadores, por mais que queiram ajudar, também têm limitações, todos eles, seja o poder público, seja os privados. Então, a gente tem que se adequar dentro do que a gente pode pagar. Eu sei que o torcedor queria os melhores nomes possíveis, mas nós vamos colocar os melhores nomes dentro da nossa realidade financeira. Não vamos fazer loucura para trazer quem não se enquadrar num patamar financeiro que o Guarani pode pagar. Mas vamos colocar os melhores atletas com o valor de dinheiro que a gente tiver. Isso é uma garantia. Atletas, inclusive, que já passaram pelo Guarani, ou atletas que têm renome dentro do futebol cearense. O mínimo de aposta possível, de jogador desconhecido possível, porque o nosso objetivo dentro da Série D é o acesso. E Jorge, Valdinei. Não estou ouvindo. Ele tá mudo. O Valdinei tá mudo. Pronto. Vladimir, trazendo um pouco do teu histórico como treinador, e aí, como técnico, você também é um bom conhecedor do futebol cearense. Na tua passagem pelo Guarani aqui, em 2014, quando o Guarani teve a oportunidade nesse ano de jogar uma Copa do Nordeste, que naquela época você era o técnico e o time teve uma excelente campanha na Copa do Nordeste, inclusive avançando ali num grupo onde tinha Sport, Náutico, e avançando um time em primeiro lugar para as quartas de final. Na tua opinião, o que mudou desse Guarani de 2014? Na tua opinião, voltando agora em 2021, o que tu acha que mudou no Guarani em termos da instituição, condição para atleta, parte da diretoria? O que tem de diferente de 2014 comparado a 2021, na tua opinião? Bom, os anos passam e as coisas têm que evoluir. Elas não, se ficarem do mesmo jeito, a gente está fadado ao insucesso. Essa é a minha terceira passagem no Guarani. 2012 foi a primeira, 2014 a segunda, 2012 com a presidência do Luizinho, com o seu Luiz também como presidente do conselho. 2014 o presidente era o seu Valdeni Coelho, a diretoria formada por ele, e agora, novamente, eu retorno, agora com o Mauro presidente, né, e uma diretoria com o seu Luiz na presidência do conselho, e uma diretoria forte por trás. Estrutura física, ela é basicamente a mesma, né? A sede no Alto do Cristo, bem melhor do que era em 2014, bem modernizada, é uma estrutura física antiga, mas modernizada dentro do que é um parâmetro aceitável para jogador. Alimentação da melhor qualidade, limpeza e higiene da melhor qualidade, o conforto que o atleta precisa, internet, televisão, quarto climatizado, tudo dentro daquela sede tem. Então eu não vejo ali demérito nenhum para nenhum outro lugar que eu tenha passado, que eu tenha convivido. E olha que são 25 anos trabalhando com futebol, eu já vi muita coisa. Eu brinco muito que eu já comi torresmo com muito mais cabelo. Então, tem as suas dificuldades? Claro que tem. Qual clube não tem? O Flamengo tem dificuldade. O Corinthians tem dificuldade. Todo clube vai ter dificuldade. Ceará e Fortaleza têm suas dificuldades. Nossos adversários na Série D, Caucaia e Atlético Cearense, também têm suas dificuldades. Então, o Guarani tem as suas dificuldades, convive com elas e faz do limão uma limonada. A estrutura do Junco é a mesma. Treinar no Junco, o nosso dia a dia ali dentro do Junco é a mesma. O campo, às vezes, está melhor, às vezes não,
Varia isso. Hoje o Campo do Junco está muito bom, muito bem cuidado, o estádio, de uma forma geral, muito bem cuidado, e está tudo correndo da melhor forma possível. Material esportivo, condições do clube, salários em dia. Então, eu não vejo o material humano, a comissão técnica permanente do Guarani é muito boa. Então, eu não vejo demérito nenhum das outras passagens. O que em 2014 aconteceu foi uma formação de um elenco muito forte. Naquela oportunidade, com tempo para treinar e se trabalhar, a gente trouxe atletas que o grande público, a torcida, até a imprensa não conheciam. Era a primeira passagem do André Zuba, depois ele ficou várias outras passagens, indo até Fortaleza e outros clubes. Sim. Era a primeira passagem do Thiago Furlan, ninguém conhecia. Reinaldo, centroavante, ninguém conhecia. Rodrigo Vitor era outro jogador desconhecido. Tinha de conhecido Joécio, que já tinha passado o ano anterior. Tinha de conhecido Joécio zagueiro. Tinha de conhecido Márcio Tarrafas, que tinha feito um bom campeonato pelo Guarani de Juazeiro, um ano ou dois antes, e veio. Mas o Adriano, centroavante, era desconhecido. Juliano, zagueiro, capitão da equipe, era desconhecido. Ivonaldo, lateral direito, não era conhecido aqui. Eu trouxe ele de Minas Gerais. O Zeca, lateral esquerdo, também não era conhecido. Então, era uma equipe de muitos bons jogadores, mas desconhecidos do futebol cearense, mas jogadores que foram mapeados a dedo e colocados dentro desse elenco do Guarani para fazer o que fizeram. Uma Copa do Nordeste buscando classificação, um campeonato cearense buscando classificação às semifinais, que a gente classificou e pegou o Ceará, e o título de campeão do interior, que naquela oportunidade dava a vaga da Série D do próprio ano, que eu acredito, se eu me lembro bem, era para 2 anos. O Guarani ficou com a vaga 14 e 15 por causa da disputa daquele campeonato de 14. Eu não dei sequência, quem ficou, não me lembro mais se foi Maurílio, não me lembro mais quem ficou no Guarani após a minha saída. Eu fui por Icasa, para a Série B no Icasa, mas o que se precisa montar, volto a repetir, é o perfil. Aquele era uma equipe extremamente competitiva, uma equipe de jogadores que lutavam pela vitória 90 minutos e não admitiam a derrota, se ela assim acontecesse. Eram pessoas extremamente aguerridas que sentiam a derrota, que treinavam com uma alegria descomunal por estarem no Guarani buscando oportunidade. Então, esse perfil de atleta é que é muito importante. O cara que está numa equipe achando que está fazendo um favor para aquela equipe por estar ali, ele não tem perfil de vitorioso, não tem perfil de vencedor. O cara que está dentro do jogo e se abate porque levou um gol, não acredita que tem uma capacidade de virar um jogo, ele não tem perfil vitorioso. Então, é a questão desse perfil competitivo e vitorioso, que é o perfil que a torcida do Guarani gosta. A torcida do Guarani perdoa uma derrota e se vê um jogador dando carrinho, lutando, sendo agressivo. O que ela não aceita é passividade. Porque entende que a camisa tem tradição e que a camisa é grande. E isso é muito importante. Vladimir, falando especificamente sobre a Série D, a gente já trouxe alguns elementos, né? A gente tem a definição já dos grupos da Série D, e como você comentou, tem times no grupo do Guarani de Sobral de Maranhão, do Tocantins, do Pará, que também tem viagens complicadas, né? São locais que são próximos e alguns nem tanto. E assim, dentro do grupo em si, a gente tem destaques como o Motoclube, né, que é um clube muito conhecido dentro do Nordeste, assim como o Guarani de Sobral. A gente tem alguns clubes aí iniciantes também. E qual que é a tua avaliação do grupo? Você entendeu que esse era o melhor grupo possível para o Guarani, né, tendo em vista, inclusive, da formação de outros grupos que foram considerados grupos da morte? E como que você viu esse grupo do Guarani? E a expectativa, como você já disse anteriormente, é de que você consiga fazer o time subir a Série C, né? E qual que é o espelho que vocês têm para fazer essa campanha vitoriosa e levar o time de um momento onde sofre uma queda na Copa do Brasil e consegue depois
jogar o Campeonato Brasileiro e conseguir o acesso, que é algo que realmente seria fantástico, tanto para o Guarani de Sobral, quanto também para o futebol cearense. Vindo de trás para frente na sua pergunta, né? Exemplos, o Floresta é o exemplo mais recente, queda também no estadual de 2020 e acesso no mesmo ano para a Série C. O Icasa já conseguiu esse feito, estando na segunda divisão do Cearense, subir da Série C para a Série B. Acho que, se eu não me engano, era Flávio Araújo, não sei se era Flávio ou se era o Diá. Não, Flávio. O outro acesso é que foi com o Diá. Mas ele conseguiu sair da Série C para B, estando na segunda divisão cearense. E outros exemplos Brasil afora. O CSA conseguiu sair de uma segunda divisão do futebol alagoano e em 5 anos estava na Série A. Ele veio de acesso, assim como a Chapecoense, e são grandes bons exemplos que a gente tem para que a gente se paute nisso. O Guarani fez uma Série D horrível ano passado. Foi o último da chave dele. Não se encontrou dentro da competição. Teve troca de treinador, teve troca de elenco. Isso tudo parte do início, da formação. Se você forma bem, se você começa bem, se você tem dentro do seu elenco um norte, um perfil de atleta que você vai agregando e qualificando no decorrer da competição, é muito melhor. Se você não forma com critério, e hoje é um leque muito grande, muito empresário liga, muita gente oferece jogador, e você tem que saber selecionar o que você quer dentro desse perfil. Por isso a gente teve tantas reuniões de prospecção, de detectar o que é o nosso perfil, de colocar à mesa, sem vaidade, sem soberba, sem ninguém saber mais do que ninguém, todo mundo ouvindo todo mundo, para a gente traçar essa meta, para traçar esse estilo, para determinar qual é o atleta que está dentro desse perfil. Aí você começa a ver a minutagem. Eu quero esse atleta, mas ele jogou quantos jogos? Mesmo nessa loucura de pandemia, como foi o 2020 dele? Como foi esse início de 2021 dele? Quantos jogos esse cara fez? A gente tem que trabalhar com números. Dos jogos que ele fez, ele atingiu os objetivos que a gente quer? É simples, assim. Goleiro tem que passar, tem que ter clean. Né? Não pode ser goleiro que todo jogo está tendo que buscar a bola dentro da sua rede. Os laterais, a gente tem que saber a quantidade de desarmes, quais são as intervenções ofensivas deles, assim como os zagueiros, os volantes. A gente está trabalhando com números, a gente está buscando números. A parte de análise de desempenho, ela é fundamental para a gente errar o mínimo possível dentro da nossa formação. E olha que com todas essas informações, ainda vão acontecer erros, porque o nosso material é o ser humano. E às vezes o cara está muito bem num lugar, chega em Sobral, o calor atrapalha ele. Então, mesmo você mapeando, mesmo você tendo um critério enorme em relação ao perfil, você ainda pode ocorrer em algum erro. A gente está indo tão a fundo, até na questão de personalidade, porque hoje, com essas empresas de aposta, a gente não pode errar nisso. A gente não pode trazer uma laranja podre, um cara que está viciado nessa questão de aposta, para dentro de um elenco são, sadio. Então, nós estamos indo a fundo em outros aspectos que em outros momentos você não iria. Porque o carinho que está sendo formado desse elenco do Guarani, ele está realmente acima da média. Em relação ao Grupo da Morte, há muita controvérsia em relação a isso. Eu vejo que esses grupos onde o nível técnico é alto, ele te mantém num estado de alerta quase que dioturnamente. Outro dia o Francisco já deu uma entrevista que nem sexo faz, né? Então, assim, tirando a graça do personagem de A, quando você está num nível de atenção tão alto assim, porque seus adversários são muito bons, talvez você consiga, nesse estado de alerta, passar com mais suavidade, às vezes até do que se você relaxar. Um grande exemplo disso é a própria seleção brasileira.
que faz grandes jogos contra grandes seleções e quando engasga com seleções de menor expressão. Isso acontece com quase todo atleta, quando ele acha que o jogo vai ser fácil, né? Então, se perde nisso. E quando você está num grupo tido como um grupo da morte, às vezes você tem que manter um nível de alerta mais alto. Mas, por mais forte que eu acho o grupo 3, onde estão Caucaia e Atlético Cearense, por ter clássicos paraibanos, clássicos potiguares, tem ABC e América, tem 13 e Botafogo, eu acredito também que o nosso grupo é muito forte. Por quê? Porque moto tem muita tradição. O Juventude Samas fez um grande campeonato brasileiro ano passado. Está com dificuldade no Campeonato Maranhense, mas a gente sabe que o estadual é uma coisa, o brasileiro é outra. O Imperatriz, por mais que já tenha caído no Campeonato Maranhense, assim como nós caímos no Campeonato Cearense, vai fazer uma grande reformulação e ele precisa dar uma resposta, porque ele vem em queda, caiu da C para D, agora caiu no Maranhense, então ele precisa de uma resposta rápida. Os nossos adversários no Piauí, hoje, o 4 de julho, dirigido pelo Flávio, vem fazendo uma campanha razoável para o que se esperava do 4 de julho dentro da própria Copa do Nordeste e dentro do Campeonato Piauiense, mas é um treinador extremamente experiente e um grupo muito bom que ele tem na mão. O Picos participa da pré-série D contra o Tocantinópolis, mas é um clube também dirigido pelo Washington Luiz, e também é profundo conhecedor até do próprio Guarani, ele esteve no Guarani, né? Então não vai ter facilidade se for o Picos. Se for o Tocantinópolis, assim como o Palmas, a gente tem por maior dificuldade a distância, porque a logística para você sair de Sobral para chegar a Palmas, fatalmente você vai ter que passar por Fortaleza, Brasília ou São Paulo, para depois chegar em Palmas. Mas como é difícil para a gente chegar lá, também é difícil para eles chegarem em Sobral. Então bate naquela questão da gente saber sofrer e buscar algum ponto lá, se 1 ou se 3, mas a gente pontuando lá. Aí quando eles tiverem a dificuldade para chegar em Sobral, a gente vai estar mais descansado. E o Castanhal, o Paragominas. O Castanhal estará na chave 1. O Paragominas, que também está tendo dificuldade no Campeonato Paraense. Eu já disputei o Campeonato Paraense, ele é muito cruel para as equipes pequenas, é um campeonato muito parecido com o nosso, que ou da Ceará ou Fortaleza lá também tem essa questão de ou é Remo ou é Paysandu. É um campeonato muito cruel, o Paragominas está sofrendo bastante. Teve uma troca de treinador essa semana. Um jovem treinador até que estava no Tapajós pegou lá o Paragominas. Tem um elenco com jogadores que eu conheço já e a gente também vai ter dificuldade. Apesar de ter voo direto Fortaleza-Belém, quando você chega em Belém, você ainda anda 300 quilômetros até Paragominas. Então, tem sempre as dificuldades, mas como eu disse na questão dos Tocantinópolis e Palmas, o Paragominas também tem que ir a Sobral. Campos de jogo são ruins os do Piauí, tanto do Picos quanto o do 4 de julho em Piripiri, mas eles estão usando o Albertão em Teresina e o Lindolfo. Então, a dificuldade de campo mesmo a gente teria nesses lugares. Até mesmo no Tocantins, os campos de jogos, todos os 2 campos lá são bons, eu já estive neles. Claro que tem a questão do cuidar, né? Mas o campo de jogo, o cuidar depende da administração, são campos municipais, mas são campos de jogo que dá para a gente praticar futebol. Então, eu vejo dificuldade na nossa chave, mas nós estamos estudando ela a fundo, acompanhando todos os adversários, mesmo sabendo que eles vão fazer reformulação, mas a gente já busca as ideias principais, porque por mais que se faça a reformulação, fica uma ideia. Então, dentro dessa ideia, a gente espera não sofrer susto, desde a estreia até o dia 5 de setembro, que a gente espera fazer esse último jogo, 5 de setembro, da primeira fase, já classificado e já vislumbrando quem será o nosso adversário no primeiro mata-mata. Vladimir? Sim. A minha pergunta seria sobre a nova proposta da CBF
nos campeonatos brasileiros de ter apenas 2 técnicos por competição, né? O que é que você achou dessa ideia? É uma ideia boa ou uma ideia ruim? Eu gostei. Cria, dentro da Federação dos Treinadores do Brasil, essa era uma proposta que já estava até antes do Caio, que era o presidente, falecer no acidente da Chapecoense. Essa era uma ideia. A outra era o pagamento integral do contrato, se demitido fosse. Outra ideia era que, se houvesse a troca, o treinador, para assumir, só assumiria quando esse pagamento tivesse sido feito ao que saiu. São ideias que estão evoluindo e que estão passando. Eu acho elas importantes porque reforçam a ideia da escolha do perfil. Você não pode sair... deixa eu pegar 2 exemplos, querendo não ser antiético. Você não pode sair do Jorge Jesus e ir para o Vanderlei Luxemburgo. São perfis completamente diferentes. Se você administrou o seu elenco, você formou o seu elenco para um trabalho do Jorge Jesus, se você trocar, eu vou mandar embora e vou trazer um outro treinador porque ele está livre no mercado, sem observar o perfil, você vai continuar perdendo. Você tem que ter uma noção do que você formou e do que você tem na mão. Você tem que ser menos aleatório, mais estudioso, mais criterioso, tanto para contratar o primeiro treinador, quanto se você fizer a troca para contratar o que vai substituí-lo, sendo que o clube só pode contratar 2. Se você, treinador, recebeu uma proposta e quer sair, porque entende que você vai sair para uma coisa que tem a sua característica, que tem o seu perfil, você também tem que entender que, se você dirigir 2 clubes, você não dirige o terceiro, caso você for mandado embora. Essa regra hoje vale para a Série A, vale para a Série B e para a Série C. A Série D não. Não foi colocado em pauta isso, porque eu acho que remotamente até era impossível fazer um arbitral de Série D com 68 presidentes de clubes, mais o presidente da federação, mais da confederação, mais as pessoas que participam dessas reuniões online representando a CBF. Eu acho que seria inviável chegar num consenso com 68 clubes, a menos que ele fosse fazendo chave por chave, que uma chave decidisse, coincidir com a outra, ou se botasse um representante por cada grupo, mas eu achava inviável fazer isso para 68 clubes, principalmente remotamente. Mas com 20 na Série A ele conseguiu, com 20 na B conseguiu, com 20 na C também conseguiram fazer arbitrais e chegar e discutir coisas importantes para aquelas competições. Acho que é uma tendência se manter isso. Acho que os critérios estão aumentando, os executivos de cada clube estão sendo contratados também com mais critério, e fico muito feliz de ver as coisas evoluindo. Um exemplo nosso aqui é o Fortaleza. O Anderson foi bastante criticado, porque não teve resultado, o time não apresentava um resultado não de campo. O resultado do jogo até veio, mas não apresentava uma produção dentro do campo. Mas não se produz jogando quarta e domingo porque você não treina, você só recupera, descansa, recupera e vai jogar novamente. Então você fica muito na parte teórica. Quando ele teve tempo, o time começa a demonstrar sua evolução, o time começa a colocar, a assentar as ideias, e como os resultados vinham, ele hoje é um treinador de 80% a 85% de aproveitamento, mas que poderia ter sido mandado embora se a direção do Fortaleza acompanhasse a loucura que foi as redes sociais, essa nossa tendência a exaltar ou a execrar nas redes sociais, né? Então, se acompanhasse isso, era um treinador que teria sido mandado embora, e eu tenho muita convicção que ele vai fazer o Fortaleza evoluir muito, porque é um bom treinador. Falando sobre essa questão das competições em si, Vladimir, você
você tem notado que algumas competições se reinventaram, algumas competições se modificaram, né, ao longo do tempo. A própria entidade, como a CBF, alterou algumas regras. A gente teve algumas alterações devido à pandemia também, inclusive na regra do jogo em si, né? E aí eu queria saber de ti a tua opinião sobre essas mudanças. São mudanças que realmente vieram para agregar? O que você nota que é muito interessante, o que não é tão interessante, e como que poderia se trabalhar melhor as competições nacionais e estaduais, inclusive para os clubes menores, né, que estão em divisões inferiores ou que às vezes nem estão em alguma divisão de campeonato nacional. Você tem alguma ideia formada sobre essa questão? Bom, primeiro a falta da torcida. A torcida, ela... E isso é claro que eu entendo, aceito e respeito por causa da saúde. E a saúde tem que vir em primeiro lugar. Mas a falta do torcedor em campo, ele altera resultado. Porque você já não tem mais a pressão emocional que a torcida exerce. O fator casa, que era muito ponderante em função do torcedor fazer pressão no adversário e às vezes até no time local, mudou muito. Então, não ter o torcedor, ele representa diferença nos resultados, no comportamento da equipe, porque você passa se não vai ter a vaia, você passa até a jogar de uma forma diferente. Em algumas situações isso foi claro e aconteceu. A questão das 5 substituições, eu acho que num primeiro momento foi muito válido. Era uma doença que a gente estava descobrindo, era uma doença respiratória, era uma doença que afetava a parte pulmonar, e os atletas tinham ficado parados, todos em casa, treinando em casa, sem longas distâncias, sem grandes velocidades. Então, num primeiro momento, foi muito válido. Eu acho que hoje não mais. Eu acho que já poderia se voltar novamente às 3 substituições, porque o futebol é o ambiente mais seguro que tem. Somos testados antes de todo jogo. Somos testados 1 ou 2 vezes por semana. Alguns atletas furam essa bolha. E bolha eu considero ambiente familiar com todo mundo dentro de casa, o seu lockdown em casa, e o clube, onde você convive com as mesmas pessoas o tempo todo e está sendo testado 1 ou 2 vezes por semana. Há atletas que furam, que fazem aglomeração, que vão para situações que não deveriam ir? Sim, existe. Como todo ser humano, o atleta também às vezes vacila e fura o seu papel, principalmente a oportunidade que ele tinha de ser formador de opinião. Ele deixa prevalecer o lado humano. Eu estou há muito tempo sem sair, sem fazer nada, e acaba fazendo. Mas, em relação a essas medidas, de uma forma geral, eu acho que a substituição hoje, voltar a 3, não afetaria. Eu vejo que as 5 substituições, pelo propósito que foi criado, por causa da pandemia, já não se faz mais necessário. Há uma mudança de regra, foi questionado em jogos da Copa do Mundo, fazer a 4ª substituição se a prorrogação tivesse, tudo bem. Mas quando se criou 5 substituições, 5 alterações, com as 3 paradas no jogo, foi por causa da pandemia. Acho que hoje não faz jus mais para isso. Acho legal a mudança quando tem a concussão, ela não contar, né? Se precisar tirar o jogador do campo porque ele bateu a cabeça, também por uma questão de saúde, não vai ter prejuízo técnico. Você pode substituir o atleta que tem que deixar o campo. Mas essa também não foi uma mudança por causa da pandemia. Isso já vinha em discussão, e acho que, eu não sei se já está em vigor ou entra em julho, não tenho certeza. Mas, de qualquer forma,
dentro da pergunta que você me fez, eu acho que as 5 substituições foi muito válido pela iniciativa, pela ideia inicial, mas que hoje ela já não é mais, não faz mais razão de ser. Em relação às evoluções das competições, elas passam por mudanças de regulamento, passam por várias situações, mas continuo vendo a Copa do Nordeste como um campeonato extremamente charmoso e atrativo. Eu acho que é uma competição glamurosa, independente de qual veículo de comunicação faz a transmissão exclusiva dela ou não, mas é uma competição muito interessante. A forma como ela ficou protegendo os grandes, porque ela passa pelo ranqueamento, para quem está nos pequenos, é uma situação ruim. Quem está no pequeno está sempre querendo estar lá, mas para isso ele precisa ser campeão estadual, como foi o Salgueiro. E aí alguns campeonatos permitem que os pequenos cheguem, outros não. Tem uma blindagem para os grandes, mas isso também não cabe a mim discutir. O que eu acho importante é que a via de acesso à Série D pelo campeonato estadual, no nosso caso aqui, é muito justa, é muito válida. Hoje a gente tem brigando por essa Série D, por 3 vagas da D, 5 clubes brigam, né? Crato, Icasa, Caucaia, Atlético Cearense e Pacajus. São 5 equipes brigando por essas 3 vagas. A gente não sabe quando o campeonato retorna, né? E não sabe em que condições, principalmente Crato, Icasa e Caucaia retornam à competição. A gente vê aí, por informações, o Atlético Cearense treinando normalmente e o Pacajus mantendo o seu elenco. Então, acredito que esses 2 vão sair na frente de 3 equipes que vão ter que reformular, mas uma vaga ainda vai cair para essas 3 equipes, né? Crato, Caucaia e Casa, por mais que eles ainda vão se reestruturar para continuar o Campeonato Cearense, uma da vaga de Série D vai cair para eles. E acho muito legal também a disputa no nosso campeonato por uma vaga direta na Copa do Brasil na primeira fase, porque é o regulamento que foi aprovado por todos, independente se blinda Ceará ou Fortaleza, é o regulamento aprovado pelos clubes, mas é legal ter essa vaga, assim como é muito legal a Fares Lopes, que é uma competição de tiro curto, sem os grandes. Talvez a Fares Lopes de 2021 não tenha o Ferroviário, porque ele já conseguiu o seu objetivo na competição, né? Já conseguiu agora, sendo campeão da primeira fase. Então será uma competição mais acirrada ainda, porque sem Ceará, sem Fortaleza, sem Ferroviário, é uma competição que talvez Floresta, Guarani de Sobral e o time do interior que fizer uma boa campanha na segundinha vão estar brigando aí diretamente por essa vaga, né, na Fares Lopes no fim do ano. Vladimir, falando um pouco da estreia do time do Guarani na Série D, ali contra a equipe do Paragominas, provavelmente ali na data do dia 5 ou 6 de junho, como que está a programação da comissão técnica em relação aos treinamentos? Se já tem data definida de quando que inicia e de quando que começa a chegar as caras novas, os jogadores que vão chegar para compor esse elenco? O Guarani não está parado. Como eu te disse, o corpo diretivo mais a comissão técnica se reúnem presencialmente ou virtualmente, sempre nessas reuniões de prospecção, para que a gente possa estar montando o nosso melhor elenco. Nós vamos estar, a partir do dia 15, também fazendo avaliações técnicas para jovens de 17 a 22, nascidos de 94 a 90, de 2004 a 99, de 17 anos a 22. Foi aberta a inscrição no site, não é só para a região, não é só para jogadores de Sobral ou região norte, foi aberto, tem gente de vários lugares, foram 1.500 inscritos, é um processo de 10 dias de avaliação, buscando identificar talentos.
se a gente conseguir identificar talentos, junto com os 6 jogadores prata da casa que a gente tem, eles integrarão o elenco da Série D. A nossa apresentação, a priori, é dia 1º de maio, até por... como é que fala? Por ser emblemático, né? A gente começa no Dia do Trabalhador, que é para já botar todo mundo se situado. Mas são aqueles primeiros dias de avaliação. Teste de Covid, avaliação médica, avaliação fisioterápica, a avaliação nutricional, a avaliação física. São esses primeiros dias disso. Efetivamente, dentro do campo, nós começamos dia 5, 30 dias antes do jogo do dia 5. A gente vem acompanhando CBF via bastidores, o presidente da CBF, o diretor de competições, todos eles seguram firmemente que as competições nacionais vão manter os cronogramas, vão manter as datas. Então a gente continua trabalhando com essa ideia de 5 de junho nós estaremos jogando contra o Paragominas no Junco. Então 5 de maio a gente inicia os nossos treinamentos. A gente sabe que estamos em lockdown, Sobral está em lockdown, o Estado está em lockdown. Estamos esperando o pronunciamento do governador para a flexibilização e que essa flexibilização inclua o futebol a partir do dia 12, até mesmo para essas avaliações técnicas acontecerem. E a gente espera que tudo aconteça dentro desse cronograma. Caso tenha alguma diferença nisso, a gente respeita todas as recomendações dos órgãos de saúde. Nossa prioridade é a vida, então a gente vai readequar e readaptar. Mas dentro do que for confirmado, a gente segue firme nesse propósito de começar as avaliações técnicas lá no estádio do Junco a partir do dia 15, são 10 dias de avaliações, apresentação do elenco para exames dia 1º, início dos trabalhos com apresentação para a imprensa no dia 5. Jorge, Valdinei, vocês têm aí alguma colocação para a gente poder já começar a iniciar o encerramento da entrevista? Eu tenho, Pedro. Pegando o gancho da questão do governo do estado aí, né? Teve a parada do futebol cearense e alegado que o futebol de competições da CBF pode ser realizada no estado do Ceará, mas competições da federação não pode ocorrer. Na sua visão, o que é que você acha disso aí? Tem Covid só no estadual ou tem Covid também na questão das competições nacionais? É uma pergunta que já tem a resposta. Claro que tem Covid para todo mundo. Nas competições nacionais é feita uma testagem maior? Sim. O controle é muito maior. São testados, como eu já disse, 2, 3 vezes por semana, todos os atletas via CBF. Dentro desse protocolo, a gente acompanha, eu vejo o Atlético Cearense também fazendo essa testagem regular, por conta própria. Vejo o Ferroviário fazendo essa testagem também por conta própria. As outras equipes, até pela questão financeira, demandam da ajuda da federação para isso ser feito. Talvez por isso que o decreto foi seletivo. Não pode no estadual, porque algumas equipes não fariam o controle de testagem, por mais que digam que fariam, a gente que vive o dia a dia sabe que não fariam, e outras equipes fazem. Aí, nesse caso de Ferroviária e Atlético Cearense, e eu posso estar cometendo algum equívoco, me esquecendo de alguém, justos pagaram por pecadores. Equipes que não fariam as testagens, se a federação não ajudasse, e as equipes que fazem por conta própria, por ter uma maior estrutura, por ter um maior cuidado. A gente sabe que tanto Newton Filho quanto a Maria, no Atlético Cearense, administram suas equipes com o maior carinho e cuidado e zelo dos profissionais que lá trabalham. Então, eles acabaram pagando pelos outros que não faziam controle, assim como eles e Ceará e Fortaleza. A questão da seletividade do decreto, eu acho que ela é errada, se não pode ir para um, não pode ir para todo mundo. O motivo, é claro que uns testam mais do que outros, mas eu acho que não poderia ter esse tipo de seletividade.
se parou, tinha que ter parado para todos. Mas, vamos lá, agora com a volta, acredito que a federação vai precisar testar as equipes e dar o suporte para que esses testes sejam feitos também rodada a rodada. Isso é muito importante para que tenha a credibilidade de que o futebol possa dar continuidade. A gente já está sem torcida e estando sem futebol fica pior ainda. Então, acredito que se o retorno acontecer, eu já vi o Mauro se pronunciar dizendo que vai dar 15 dias para que as equipes possam se reorganizar novamente. Tem também aí batendo a porta uma segunda divisão, que a princípio estava marcada acho que para 25 de abril, eu acho. Eu não tenho muita certeza, mas a segunda divisão cearense também estava marcada. Se houver a flexibilização a partir do dia 12, acredito que a federação manter o calendário da segunda divisão, até porque tem um representante disputando a Série C do Brasileiro e a segunda divisão não pode ser concomitante com o brasileiro, porque senão prejudicaria o Floresta. Não pode é a forma de dizer, né? Claro que ela pode ser concomitante, mas que prejudicaria o Floresta ou nenhuma ou nenhuma outra competição. Mas esse é o cenário, e você me pergunta se eu sou a favor ou contra, eu sou contra a seletividade. Eu acho que se parou, tinha que parar para todo mundo. O que eu tentei é explicar por que uns puderam continuar e outros não. E a grande realidade é que a maioria dos clubes, dos 8 que estavam em disputa do Campeonato Cearense, 4 testavam e 3 não. Então, esse foi o problema. 4 testavam e 4 não. Esse eu acho que é o maior problema pelo qual a opção no decreto foi parar o futebol cearense. Então, para encerrar agora a nossa entrevista, Vladimir, eu queria, primeiramente, em meu nome, em nome do Jorge, em nome do Valdisney também, te agradecer muito pela tua disponibilidade, por você estar aqui conversando conosco. É muito importante que a gente possa estar conversando contigo e trazendo para o torcedor do Guarani de Sobral esse momento, as suas ideias, o que a diretoria pensa, o que você, Vladimir, também pensa sobre o momento do Guarani e também sobre as competições que estão vindo. E aí, aqui eu deixo espaço para que você possa deixar a sua mensagem para o torcedor do Guarani e que possa aí transmitir para ele qual que é o seu sentimento nesse momento com o Guarani e das possibilidades que estão chegando aí à sua porta. Eu falei demais já, né, cara? Vocês até me desculpam, a gente se empolga, vai falando e... Vladimir, como torcedor do Guarani, cuida bem desse time e vamos em busca desse acesso para o futebol cearense para deixar o Guarani onde ele nunca deveria ter saído. Eu digo a você que eu tenho pelo Guarani um carinho muito grande. Principalmente essa passagem de 2014, por ter sido tão vitoriosa, foi um dos principais motivos que eu gerei esse carinho tão grande pelo Guarani. Me dói ver o Guarani na segunda divisão do estadual e me dói ver ele numa Série D sem perspectiva como foi a Série D passada. Nós estamos montando esse elenco a várias mãos, a várias cabeças, pensando no melhor para o Guarani, o melhor mesmo para o Guarani. A gente está muito focado em fazer esse time extremamente competitivo. Não tem como, do carinho e do zelo que a gente está fazendo, dar errado. A gente pode até não subir, mas vai ser um time competitivo, um time aguerrido, um time que vai lutar muito para honrar as coisas do Guarani, para honrar a torcida do Guarani, para honrar a tradição que o Guarani tem. Nós vamos fazer um time que vá dar alegria. E se o nosso planejamento der certo, voltar à Série C, ganhar Fares Lopes para voltar a disputar no próximo ano a Copa do Brasil e nos estruturar para que o Guarani, a partir de então, não seja um time sancional, que seja um time perene. Esse time que monta, desmonta, joga 3 meses, fica 6 parado. A gente quer parar com isso. A gente quer um Guarani constante, com categoria de base forte, com um elenco profissional forte e no mais alto ciclo de competições. Nós não, com todo o respeito a todas as equipes, a gente não pode estar perdendo para times que não têm estrutura e não têm tradição. O Guarani é muito forte, tem uma torcida, representa uma região,
tem uma estrela de campeão brasileiro e esse time tem que manter a tradição de ser forte. E é isso que nós estamos buscando, e é isso que a gente quer montar, e é isso que a partir do dia 1º de maio o torcedor vai ver. Um time muito forte, tanto nos nomes que vão ser contratados, quanto no trabalho do dia a dia, e principalmente nos jogos a partir do dia 5 de junho. Muito obrigado, então, Vladimir. Uma ótima noite para você, um ótimo trabalho à frente do Guarani. A gente deseja muita sorte. Como cearense que somos, estamos torcendo muito para o Guarani, para que ele possa fazer a melhor campanha possível e que possamos cada vez mais fortalecer o futebol da região, como você bem ressaltou, o futebol do nosso estado e, principalmente, o futebol do primeiro time cearense campeão brasileiro. Isso deve ser sempre exaltado e sempre lembrado, tá certo? Com certeza. Até logo e esperamos te receber logo aqui e quem sabe te receber na próxima vez já com, quem sabe, um acesso aí para a Série C, o que seria fantástico também, tá certo? Sempre disponível. Se me procurarem, vão ter a disponibilidade total. Para falar com o Thales, eu estou disponível para que a gente possa estar sempre juntos, falando com vocês e com o torcedor, claro. Obrigado, Vladimir. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Boa um noite a abraço. todos. Jorge.